Imagina você ser tão inteligente que você começa a querer ser normal? Parece exagero, mas um episódio de Jimmy Neutron fala exatamente sobre isso. Enquanto todo mundo sonha em ser especial, Jimmy chega em um ponto onde tudo que ele quer é ser alguém normal, porque todo mundo espera muito dele. Ele chega a fazer um trabalho tão absurdo que o professor nem quis olhar a dos outros, e os colegas acabam caindo ainda sobre ele, como se ele fosse um egoísta ou quisesse só se aparecer, sendo que ele mal tinha se esforçado de verdade. E tudo que ele começa a querer ter uma vida sem pressão, sem expectativa, sem carregar a responsabilidade de resolver tudo. De que adianta ser um gênio se isso só me traz infelicidade? E é claro, o Jimmy é um personagem fictício, mas na minha opinião, ele é feito para ser exatamente como a gente queria ser. A pessoa que tem respostas para tudo, que sabe exatamente o que tem que fazer, que consegue criar coisas incríveis com facilidade. E por trás dessa história infantil, existe uma reflexão muito adulta. Às vezes o problema não é a falta de capacidade de você conseguir resolver algo, é o peso que vem junto com ela. No Homem-Aranha mesmo, ele acaba aprendendo da pior forma, que com os poderes dele acaba afetando a vida dos outros, em como ele tem que largar a própria vida pra ter que viver como Homem-Aranha. E esse peso de ser muito inteligente vai consumindo o Jimmy. Ele só queria ser uma criança normal, que entregava projetos normais, que ria de coisas bobas, um ser humano mesmo. E aí você se pergunta, será que realmente funciona? Será que mudar a sua inteligência vai fazer você ser mais feliz? Ou será que não? Por um lado você não pensa mais nas coisas, porque você não tem nem capacidade de saber o que é o problema, enquanto quem pensa muito já pensou até em algo que nem aconteceu ainda. Por isso no episódio de hoje vamos falar de Normal Boy, de Jimmy Neutron. Nele, Jimmy cansa de ser o gênio da cidade, ele sempre precisa salvar o dia, corrigir os erros, criar soluções com problemas que ninguém mais consegue resolver. Enquanto isso, crianças normais apenas vivem seu dia, brincam, erram, se divertem. E Jimmy percebe que ser extraordinário é solitário, porque todos esperam algo de você, sendo que Jimmy só queria ser ele mesmo. Ah, é besteira, sério. É só uma bandeja magnetizada pra TV. Bom, os ímãs da bandeja repelem os ímãs no prato, deixando-os suspensos em pleno ar. Ganhou de novo! Porque a gente ainda tenta. E pra quem assistiu sabe que Jimmy era bom em fazer invenções que resolvem problemas, mas que acabam virando outros problemas depois. E além de tudo é preciso lembrar que Jimmy era apenas uma criança e já carregava todo esse peso de ser um gênio, além de ter uma família totalmente conturbada, não conseguia viver relacionamento com pessoas, e muita gente acaba levando erros do passado para a vida inteira, porque seguir em frente acaba sendo muito difícil. Você fica pensando, e se eu errar novamente? E quando você é criança é tudo mais fácil, você só aprende que quando cai, levanta, você aprende que se sair empinando uma bicicleta, uma hora pode cair. E cansado dessa vida de gênio, Jimmy decide se tornar uma pessoa comum. Ele abre mão da genialidade para experimentar uma vida sem cobrança. E no começo, é claro, tudo parece um desastre. Brilho, eu gosto de brilho, brilho. Funcionou! É claro, ele não pensa mais em 1000 possibilidades, só que agora ele não pensa em mais nada. E aqui o episódio acerta em cheio, porque muita gente não quer necessariamente menos inteligência ou mais inteligência, quer apenas paz e se livrar dessa cobrança por algo inexistente, algo que nem existe. Mesmo assim você fica se cobrando, e se alguém vê, e se eu não fizer tal coisa, e se tal pessoa estiver na minha frente. E existe um cansaço que não aparece no corpo, é o cansaço de pensar muito. Quem nunca se pegou em situações onde se você não tivesse agido de tal modo, feito tal coisa, quando você tá horas depois de um banho e surge, agora finalmente tem uma resposta melhor. Essas pequenas coisas vão acumulando e quando você vê, a sua mente só fica analisando tudo, fica tentando prever coisas que nem aconteceram e sua mente já tá imaginando cenários. E você começa a carregar responsabilidades invisíveis. E pra falar a verdade, tem situações que todo mundo vai se esquivar de algum problema. E se você olhar,
vai acabar sobrando pra você. Mesmo sem querer, você pode acabar assumindo isso, e quando você vê, vira até uma cobrança. Quanto mais consciência uma pessoa tem, muitas vezes fica difícil de relaxar. Ela não quer que nada saia errado, porque ela percebe pequenos detalhes que outros preferem ignorar. Tem muitos cantores mesmo que saem como chatos, mas apenas porque têm percepções tão aguçadas que os outros músicos não entendem. O cara tá em um outro nível de sabedoria, e pra mim o Tim Maia era isso. Às vezes ele ficava puto ou algo do tipo, mas porque ele já tinha um reflexo tão rápido musical que se algo tivesse errado, ele já notava. E Jimmy representa exatamente essa fantasia. E se eu pudesse simplesmente parar de pensar? E se eu parar de me comparar com alguém ou algo e só aproveitar o dia e ser feliz com isso? Mas o episódio mostra o outro lado. Os problemas não desaparecem só porque você começa a ignorar eles. O incêndio não para de pegar fogo só porque você virou as costas. As pessoas não param de viver só porque você ficou ausente. Se você deixar um cabo de mau contato ali por anos, não quer dizer que uma hora ele não pode dar curto e tudo pegar fogo, sabe? As responsabilidades ainda continuam. E a vida continua exigindo escolhas. E um meteoro começa a cair na cidade e todos começam a ficar desesperados porque precisam arranjar uma forma para resolver isso. E no final, Jimmy volta a ser inteligente e resolve o meteoro da maneira mais improvável que você pode imaginar. E tudo volta a ficar bem. Jimmy percebe que abrir mão de quem ele era não resolvia nada, porque a inteligência nunca foi o verdadeiro problema dele. O problema era cobrança excessiva, excesso de responsabilidade e excesso até de isolamento. Ele não conseguia se encaixar com ninguém, e algo que eu não sei se ele percebeu, mas todos os amigos dele, e até mesmo quem não gostava muito dele, contava que ele poderia resolver o problema. E uma curiosidade é que muitos desenhos dos anos 90 e dos anos 2000 escondiam alguns temas profundos em histórias simples. Você tá só assistindo algo bobo e quando você vê tem uma ideia por trás daquele desenho. Você assistindo o Jimmy Neutron hoje em dia, você acaba percebendo que ele falava sobre aceitação, sobre o ego, sobre a ansiedade, sobre o pertencimento e até mesmo identidade. Jimmy não queria ser burro. Ele queria apenas descanso. Ele não queria menos capacidade, ele queria só menos pressão. Ele não queria deixar de ser alguém diferente. Ele só queria parar de fazer tudo isso sozinho. E aí me vem a dúvida, se você mudar algo em você, será que ainda vai ser você? Se eu fosse ainda mais burro, se você fosse ainda mais burro ou mais inteligente, no fim ainda seria você? Esse episódio parece que é só uma comédia infantil, mas lá no fundo ele deixa uma mensagem muito forte, que o talento pode cansar, a consciência pode pesar sem a pessoa nem perceber, e muitas vezes acaba se isolando porque acha que é a melhor maneira que vai encontrar paz. Mas eu me pergunto se na verdade abandonar quem é você de verdade traria paz. Eu não vou negar, tem muita coisa que eu queria mudar em mim, queria me cobrar menos, muitas vezes eu acabo pensando muito. Mas bom, eu também queria agradecer vocês, pois chegamos a 1000 inscritos, e eu tenho muito a agradecer a vocês, eu tenho muito carinho por todos. Alguns de vocês sabem, mas eu estou há anos postando, só que finalmente desse ano eu estou mais focado. E eu só queria falar sobre o quanto eu realmente me sinto bem de estar postando aqui. Eu me sinto feliz a cada vídeo. E é isso, caso você tenha curtido esse vídeo, aqui no canal tem muito mais. Um beijo, um queijo, falou!